pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre os meus dois cadernos. Esse aqui é o caderno da gratidão e esse aqui é o caderno dos meus projetos, dos meus sonhos, coisas que eu gostaria que acontecesse na minha vida, projeto de curto e longo prazo. Primeiro vamos falar sobre o caderno da gratidão. Esse caderno, todo dia ao acordar, eu escrevo três coisas pelas quais eu sou grata. Por exemplo, eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida dos meus filhos. Eu agradeço a Deus pela vida do meu marido, pela minha casa, por acordar, por estar viva, pela comida que eu comi, pelo dia maravilhoso, pelo dia que eu tô vivendo, pelas coisas das quais eu vivi, que aconteceram. Pode ser coisas do dia anterior, coisas que a gente lembra, ou coisas que a gente nem lembra de agradecer, mas que são importantes. Por exemplo, por estar vivo. Esse caderno ele é importante por quê? Porque ele faz você lembrar de coisas que às vezes passa despercebido e você não dá a mínima, sabe? Por exemplo, ele melhora até na questão da depressão, de que a gente fica tão focado só nos problemas, nas questões que não deram certo, frustrações, e você esquece de agradecer pelas coisas que já aconteceram de bom, porque eu acho que é muito mais fácil a gente focar em algo ruim do que nas coisas boas, a gente esquece, né? Então, por exemplo, agradecer ao seu marido, agradecer ao seu filho, agradecer a Deus, agradecer o universo, agradecer tudo de bom que acontece com você. E o importante é anotar. Então, assim, ao acordar ou ao dormir, eu costumo fazer de manhã cedo. Eu acordo bem cedo, umas 5 e pouco da manhã, eu já venho aqui três coisas pelas quais eu sou grata. Então, esse é o meu caderno da gratidão, eu gostaria de mostrar pra vocês porque é uma boa dica pra gente fazer, ó. Esse aqui eu peguei um caderno normal, escolar, e eu encapei, tá vendo? Encapei ele com um papel, como que chama esse papel aqui? Ai, não lembro, mas eu encapei ele, ficou douradinho, ficou super bonitinho, tá? Acho que é importante fazer também. Esse aqui é o meu caderno dos meus projetos, dos meus sonhos. Alguns chamam caderno dos sonhos, outros chamam de caderno das manifestações, eu chamo de caderno da prosperidade, do que vai acontecer. O que que eu faço? Eu divido a longo, médio e curto prazo. Por exemplo, coisas que eu posso fazer com que aconteça a curto prazo, coisas a médio prazo e coisas a longo prazo. Então, eu anotei, por exemplo, só que eu anoto, o segredo desse caderno aqui dos sonhos é que você anota como se já tivesse acontecido. Por exemplo, eu não vou falar o que é, porque a gente não fala dos nossos sonhos, dos nossos projetos de vida, até que ele aconteça. E quando acontecer, não precisa nem falar, a maioria das pessoas vão ver e vão saber, né? Então, por exemplo, eu escrevi, hoje eu estou tão feliz e agradecida porque aconteceu. Hoje eu estou tão feliz e agradecida, porque aí fui colocando. Eu coloquei vários projetos de vida, vários sonhos, várias coisas que eu gostaria que acontecesse. E eu escrevi na capa o seguinte: tudo é meu por direito divino. Tudo entra e fica na minha vida. Eu escrevi aqui na capa para fortalecer os meus pedidos, né? As minhas orações. No meu caderno da gratidão, eu escrevi assim: Deus, sou grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por exatamente tudo. Eu escrevi na capa também, já agradecendo a Deus pelas coisas que já aconteceram, e essa daqui eu agradeço porque tudo que está por vir, porque eu tenho certeza que vai ser bom. Bom, como eu já disse nos vídeos anteriores, que Deus não coloca sonhos na sua vida, no seu coração à toa. Se tá aí, é bom, não prejudica ninguém, pode ter certeza que são sonhos de Deus também. Então, esses são os dois cadernos. Fica a diquinha, né, pra quem quer fazer, pra quem já ouviu falar, mas não leva muito a sério. Tá aqui. Gente, eu vou falar pra vocês que esses daqui são deste ano. O dos anos anteriores, assim, não é à toa que eu tô aqui gravando o vídeo falando, né? Por exemplo, o que vocês estão vendo aqui é um sonho realizado, tá? Tudo isso aqui é um sonho realizado. E estava no meu caderno. Por riqueza de detalhes, por exemplo, essa poltrona que vocês estão vendo aqui atrás, não sei se dá pra ver, ela tá, deixa eu ver, ela tá bem aqui no cantinho. Era uma poltrona que eu sonhava em ter nesse formato redondo. Pode ser besteira, mas quando a gente pensou em comprar uma casa, em viver junto, coisa e tal, eu sonhava em ter nesse formato.
E foi incrível, porque quando saiu o projeto do apartamento, que eu falei pra ela mais ou menos o que eu queria, quando ela me mostrou a imagem, ela que eu tô falando é a Carol, a arquiteta que decorou o nosso apartamento. Gente, era poltrona e eu achei muito engraçado. Só que assim, ela decorou assim, no sentido de uma imagem que ela pegou na internet. Quando a gente foi ver os móveis, na loja que a gente entrou, a primeira loja que a gente entrou, ela tava lá. Então, assim, é o pezinho de ferro. E o legal do caderno dos sonhos é que você pode dar detalhes assim do que você planeja. Por exemplo, gostaria de fazer uma viagem com a minha família. Detalhe o lugar onde você gostaria de ir. Não precisa dar nome para o lugar, mas fala, gostaria que fosse uma praia, gostaria que fosse no resort, de frente para o mar. Eu consigo sentir minha filha correndo na areia, a gente brincando, se divertindo, o lugar é lindo, a comida é maravilhosa. Então, detalha, sabe, sobre o que você gostaria que acontecesse com você. Por exemplo, gostaria de morar assim a longo prazo, gostaria de morar num lugar, numa casa que seja tal, que a decoração é assim assado, que seja um lugar tranquilo, que as pessoas ao meu redor sejam amáveis, educadas e respeitosas, que tenha planta, que não tenha, que eu tenha cachorro, assim, detalhes, sabe? Quantos quartos tem essa casa, como que é a sua casa. Tem os quadros também que as pessoas fazem, que tem até o nome em inglês, eu não lembro agora, mas é um quadro dos sonhos, sabe? E as pessoas costumam recortar a imagem de coisas que elas gostariam de ter. Eu lembro que eu tinha esse caderno, gente, eu tinha esse caderno assim de 1900 bolinhas, acho que eu tinha 18 anos. E eu lembro que eu recortei o planeta Terra, assim, o globo terrestre, e eu coloquei um sapato de salto, pisando assim, e uma mala de viagem, que aquilo significava pra mim que eu ia viajar o mundo todo. E assim, foi muito engraçado porque a gente viaja bastante com as crianças, assim, a gente viaja muito, passeia muito, sabe? E então muitas coisas que tinha lá, a minha casa, a minha família, os meus filhos, coisas que tinha naquele caderno, que eu lembro com muito detalhe, porque eu recortei, eu pesquisava em revista, na época era revista. Hoje eu consigo fazer o quadro pelo Pinterest, eu já vou dar a dica, você pode fazer no Pinterest, você consegue recortar imagens, escrever meu projeto de vida, meu quadro dos sonhos, você monta dentro do Pinterest numa pasta mesmo, aí você vai salvando o que você gostaria. Hoje eu faço assim, mas gente, 2000, sei lá, e bolinha atrás, sei lá, 2009, 1990, gente, por aí. E aí eu colocava, recortava, porque eu comprava revista, ainda da época da revista Glamour. Muitos de vocês nem tem noção de que revista seja essa. Então eu recortava da revista Glamour e recortava e colava, fiz um caderno assim de desenho onde eu fui colando, era muito gostoso fazer. Então eu colocava tudo ali. Então eu sempre fui dessa vibe de me conectar com aquilo que eu quero, com as coisas que eu desejo de fato para minha vida, para a vida da minha família, dos meus amigos. Eu sempre tive essa vibe. Então era assim o meu caderno dos sonhos na época que eu era adolescente. Mas hoje você consegue fazer no Pinterest, é muito gostoso fazer, gente. Eu vou te falar que é bom demais. Quem puder ou tiver, fala, meu, não tenho nada pra fazer, tô aqui olhando a vida social das pessoas, eu vou lá montar o meu quadro dos sonhos lá no Pinterest. Baixa o Pinterest, escolhe as imagens, joga tudo pra sua pastinha, nomeia a sua pastinha como você quiser. Quadro das realizações, quadro dos sonhos, meu projeto de vida, faça o que você quiser, como você se conecta melhor com a informação. Lembre-se de respeitar sempre, gente. Eu peguei aqui uma frase que eu achei muito bonita, que eu falei, cara, isso aqui é importante a gente lembrar, né, antes de qualquer coisa, porque às vezes você não é a sua vibe, você não se conecta com o que eu tô falando e tá tudo bem, não vamos brigar por isso. Ou você super se identifica e fala, nossa, eu penso assim, eu vivo assim e é dessa forma que eu quero seguir. Tá tudo bem também, tá, gente? Eu falo que é importante a gente ser feliz, respeitar o mundo, acreditar em Deus, porque acima de tudo é Deus na minha vida, tá? Só que eu tenho a minha forma de me conectar, talvez você tenha a sua, né? Eu tenho a minha forma e dá muito certo na minha vida, sabe? Porque eu falo assim que acho que o que Deus quer de fato da gente é o nosso coração, sabe? Assim, como a gente trata as pessoas, como a gente lida com o mundo, como a gente cuida da nossa casa, do nosso planeta, dos nossos filhos, como a gente trata o outro, como a gente respeita o outro, que é mais importante, né? Então a frase é o seguinte, assim, respeite o seu tempo, respeite a sua intuição, respeite a sua trajetória, faça com que os outros respeitem a sua trajetória, assim, tipo, respeita a minha história, respeite.
Respeite os seus valores, são as coisas que você acredita. E respeite os seus limites. Né? Não faça nada que você não queira, não faça nada que vai te prejudicar. E eu acho que isso é uma boa reflexão para a vida. Fica esse recadinho para você. O vídeo de hoje praticamente foi sobre o caderno, tá bom? Eu quero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente vida. E fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau.